Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube. Em época de pandemia, como é que ficam os pacientes que estão passando por algum tipo de tratamento contra o câncer? Eles precisam ter cuidados extras para evitar o coronavírus? Quem vai explicar para a gente é o oncologista Auro Del Giglio. Doutor, como é que fica a situação dessas pessoas nessa época de crise, hein? Olá, muito obrigado por me receber. É uma situação difícil porque, além de tudo aquilo que acontece com todo mundo, pacientes com câncer têm algumas particularidades. E esses pacientes têm que conversar com seu oncologista para particularizar, para permitir uma recomendação personalizada para cada caso. Agora, doutor, quando o paciente está em tratamento, como radioterapia, quimioterapia, a imunidade da pessoa fica mais baixa, não é? Quais são as recomendações, então, para que essa pessoa não contraia o coronavírus e possa evoluir para uma pneumonia, por exemplo? Você tem razão. Muitos tratamentos oncológicos levam à imunossupressão e isso dificulta por colocar essa pessoa em alto risco para pegar complicações do coronavírus. Nessas situações, o que se recomenda é uma aderência estrita às regras e às recomendações que tanto as associações médicas quanto o governo vem fazendo, do isolamento social, a reclusão em casa, não sair a não ser que seja eminentemente necessário, contar com a ajuda de pessoas que possam ter algum nível de circulação para trazer comida e para trazer remédios, e dessa forma se isolar o máximo possível. É importante ficar claro que alguns pacientes com câncer estão fazendo tratamentos que não alteram a sua imunidade. Nesses casos, não existe um risco maior do que aquele da população geral e as medidas que o governo e as associações médicas estão recomendando também têm que ser seguidas, mas o paciente não está num risco tão alto, apesar dele estar fazendo um tratamento para câncer. Agora, existem alguns pacientes que fazem um tratamento em casa, estão muito debilitados e precisam de um acompanhante, de uma pessoa, de um cuidador, por exemplo. Quais são as recomendações para que essa pessoa que está cuidando desse paciente possa ter para não contaminar a pessoa com coronavírus? Em primeiro lugar, essa pessoa tem que estar assintomática. Ele não pode estar tendo nenhum sintoma de infecção de vias aéreas superiores. Ele não pode estar espirrando, tossindo, não pode estar com febre, não pode estar doente. Segunda coisa, se esse cuidador está em contato com crianças pequenas ou com transporte público, esse tipo de coisa que favorece o contato dele, cuidador, com o coronavírus, há que se tomar cuidados especiais no sentido de até escolher um outro cuidador que possa assistir ao paciente sem o perigo dessa transmissão. Outra coisa importante, muitas das coisas que se fazem de rotina, por exemplo, levar o paciente ao consultório para ser avaliado, etc., podem ser feitas de forma à distância, por telemedicina. Então, por exemplo, eu já tenho pacientes que eu atendo por telefone, como eu estou falando com vocês. Não é perfeito, não é o ideal, mas é muito melhor do que fazer esse paciente vir até o consultório. São poucas as situações que vão necessitar um contato presencial. Nessas situações, há que se seguir todos os cuidados essenciais e tentar fazer a coisa da melhor forma possível para diminuir a contaminação. Eu recomendo que se diminua o acesso a laboratórios para fazer análises, a exames de imagem e também recomendo que se diminua ao máximo as consultas. Existem situações onde nós não podemos prescindir dessas modalidades diagnósticas ou terapêuticas. Nessa situação, há que se fazer o que é possível, sempre tendo em mente o isolamento maior possível do paciente para diminuir a contaminação. No caso de pacientes que fazem o tratamento de quimioterapia, radioterapia presencial, precisam ir até uma clínica para fazer esse tratamento, quais são as recomendações para esse paciente? Primeira pergunta que tem que ser respondida, e isso é caso a caso, é qual é a essencialidade daquele tratamento naquele caso, naquele momento. Então, por exemplo, existem situações que não podem ser adiadas. Essas têm que ser feitas. Então, cirurgias de situações graves têm que ser conduzidas, quimioterapia, aquelas que nós fazemos para diminuir a chance da doença voltar, nós chamamos de quimioterapia adjuvante,
tem que ser feita. Não podemos suspender tratamentos radioterápicos, especialmente aqueles que já começaram. Aqueles que ainda não começaram, existe às vezes alguma latência que nós podemos usar para benefício do paciente, e tudo isso com todos os cuidados que existem para evitar a contaminação. Agora, existem tratamentos que são tratamentos, por exemplo, que podem ser mudados. Por exemplo, às vezes o paciente está tomando um tratamento venoso por uma doença que não é curável e aquele tratamento pode ser substituído por um tratamento oral. Nessas circunstâncias, às vezes, isso pode ser até melhor para o paciente do que continuar com o tratamento venoso e se expor. Mas isso, como eu disse, é caso a caso. O paciente tem que se aconselhar com o seu oncologista, que conhece o seu caso com detalhes para poder aconselhar da melhor forma possível. Agora, doutor, uma orientação geral, tanto para pacientes que estão fazendo quimioterapia, tratando de um câncer, como para outras pessoas também. Essa fase de ficar em casa, de isolamento social, é importante por quê? Ela é fundamental. Nós sabemos que a virulência desse vírus é tal que quase todos nós iremos nos expor inexoravelmente ao longo desse tempo. Todavia, o sistema de saúde tem uma capacidade limitada para lidar com as pessoas expostas, especialmente aquelas que, infelizmente, adquirirem insuficiência respiratória em decorrência desse vírus. Dessa forma, a reclusão em casa, além de diminuir a exposição, ela atrasa a aquisição da doença viral para um grande contingente de pacientes, e isso pode permitir que, se esses pacientes ficarem doentes, que se possa atender a essas situações, porque haverá capacidade hospitalar para tal. Então, a reclusão em casa ela é essencial, de tal forma que já está provado que cidades que fizeram a reclusão precocemente tiveram muito menos casos e muito menor mortalidade. Israel, por exemplo, está com um programa de reclusão extremamente cuidadoso e os óbitos são muito poucos ou quase nenhum naquele país. Então, assim, a reclusão é essencial, tem que ser feita e tem que se aderir a tudo aquilo que as associações médicas e o governo recomendam. Nós não podemos, nesse momento, mudar a conduta que está sendo tomada ou preconizada. Nós temos que seguir aquilo que é falado repetidamente nas mídias sociais, nos meios de comunicação, e a reclusão é o pilar dessa prevenção. Tá certo, doutor Auro, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Bom, e eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as novidades exclusivas de conteúdos aqui na Record News dentro do YouTube. E acompanhe também a nossa programação na Record News. Se inscreva, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Informação hoje em dia não é demais e tendo informações precisas com médicos e especialistas é fundamental nesta época de pandemia do coronavírus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.